Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1, e nessa nossa terceira aula nós vamos estudar os métodos analíticos para fazer essas operações de soma e subtração de vetores. Como eu conversei na última aula, esse método analítico ele se baseia em a gente representar o nosso vetor usando a geometria analítica, ou seja, utilizando um sistema de coordenadas, por exemplo, um sistema de coordenadas cartesianas. Bem, o sistema de coordenadas cartesianas é aquele nosso eixo, famoso eixo XY, que a gente utiliza, a gente aprende lá desde o segundo grau. E a ideia aqui, por exemplo, como que eu representaria esse vetor 4, 3? Esse vetor 4, 3, basta a gente marcar o ponto 4, 3 no nosso sistema de coordenada. Então o ponto 4, 3 é aquele ponto em que o x é igual a 4 e y é igual a 3. Então eu peguei lá x igual a 4 e y igual a 3. E aí eu tracei esse tracejado, e achei o ponto 4, 3. Quem é esse meu vetor A? Que é o nosso vetor igual a 4, 3. É um vetor que a gente traça da origem até a extremidade, a gente traça uma reta. E esse comprimento daqui representa, esse comprimento, se a gente medir esse comprimento, a gente vai ter o módulo do vetor A. Inclusive, essa direção em sentido que a gente tem aqui é a direção em sentido do vetor A também. Então, essa representação analítica do vetor, ela é muito útil, porque a gente consegue, a partir dela, ter uma representação geométrica num sistema de coordenadas. Tá bom? Naturalmente, a gente poderia ter um vetor qualquer, tá? Com vários, aqui a gente tem só com duas dimensões, mas poderia ter n dimensões, tá bom? E como que a gente calcula o módulo de um vetor nessa representação analítica? Basta a gente fazer o A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado, todos as componentes dele, isso aqui a gente chama de componentes do vetor, e a gente faz a raiz desse resultado, a gente vai achar o módulo de A. Bem, nesse nosso caso aqui, que a gente tem duas componentes, basta a gente utilizar, a gente quer esse comprimento aqui, aqui a gente tem um triângulo retângulo, onde a gente quer a hipotenusa, e a gente tem um lado que vale 4 e o outro lado que vale 3. Então basta a gente usar o teorema de Pitágoras que a gente consegue calcular o módulo do vetor A, que é o que a gente está mostrando aqui. O módulo de A é uma componente ao quadrado, mais a outra componente ao quadrado dentro de uma raiz. A gente consegue encontrar o módulo de A. Então, por exemplo, vamos calcular o módulo do vetor A, desse vetor A aqui, 4, 3. Ora, o módulo, que é o comprimento dele, basta a gente fazer o 4 ao quadrado, que é um dos lados, mais o 3 ao quadrado, que é o outro lado, e fazer a raiz desse resultado. Isso aqui vai dar 25, raiz de 25 é igual a 5, temos então o valor do nosso módulo de A. Tá bom? E aí, se a gente tivesse agora um módulo de B, agora imaginando que a gente tenha um vetor que tem 3 dimensões, ou seja, ele tem 3 componentes, 2, 2, 5, ou seja, agora a gente está numa situação tridimensional. Como que eu calculo o módulo nesse caso? Da mesma forma que o anterior. Vou fazer o 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, da raiz de 33, que dá 5,74. Então, calculamos o módulo do vetor B. Tá bom? E agora, como que a gente faz então, agora que a gente entendeu essa notação dessa forma, dessa forma analítica, como que a gente faria para somar ou subtrair esses vetores? Então imagina aqui que a gente tem esse exemplo. A gente tem o vetor A, que é 5, 6, e o vetor B, que é 2, 3. Como que eu faço essa soma, esse vetor resultante, que é o A mais B? Ou seja, como que eu faço essa soma do 5, 6 mais o 2, 3? É muito simples, basta a gente somar cada componente. Então, se eu fizer o 5 mais 2, que é igual a 7, e o 6 mais 3, que é igual a 9. Ou seja, o vetor resultante dessa soma entre o vetor A e o vetor B, que é o que a gente está pedindo, basta a gente somar essa primeira componente de um vetor com a do outro vetor, e depois somar a segunda componente de um vetor com a do outro vetor. Bem, se eu quisesse calcular o módulo, então isso daqui, esse 7, 9, é o nosso vetor A mais B. E se eu quisesse calcular o módulo desse vetor resultante,
basta a gente fazer o raiz de 7 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Da mesma forma, ó, se eu tivesse aqui o A mais C, ó, eu vou fazer o 5 mais 0 e depois eu vou fazer o 6 mais menos 2, que vai ficar 6 menos 2. Então está aqui 5 mais 0 e 6 menos 2. 5 mais 0 é 5, 6 menos 2 é 4. Temos aqui o vetor A mais B e o módulo do vetor A mais B é 6,4. E se eu quisesse fazer o A menos B? Para fazer o A menos B, basta a gente fazer o 5, 6 menos o 2, 3. 5, 6 menos o 2, 3. Isso equivale a fazer o 5 menos 2 e o 6 menos 3. 5 menos 2 dá 3, 6 menos 3 dá 3. Temos aqui o nosso vetor resultante, o nosso vetor A menos B. E aqui a gente pode também fazer, por exemplo, B menos A menos C, ou A mais B menos C, ou C mais B menos A. A gente pode combinar isso de várias maneiras. Ou A mais B, ou A mais A, tanto faz. Então aqui a gente tem o A menos B menos C, que é o 2, 3, que é o, perdão, B menos A menos C. O B é o 2, 3, menos o 5, 6, menos o 0, 2. Então a gente tem o 2 menos 5 menos 0, está aqui, 2 menos 5 menos 0, e o 3 menos 6 menos menos 2. Aí menos menos 2 dá mais 2, né? Então ficou 2 menos 6 mais 2. Perdão, 3 menos 6 mais 2, né? 3 menos 6 mais 2, que está aqui, 3 menos 6 mais 2, 2 menos 5 menos 0 é menos 3, 3 menos 6 mais 2 é menos 1, temos aqui o nosso vetor B menos A menos C. Tá certo? Aqui eu coloquei mais um probleminha, tá? Que seria agora a gente ter um vetor, a gente tem 3 vetores com 3 componentes. O vetor A é 8, 0, menos 3, o vetor B é 6, menos 5, 3, e o vetor C é 0, 7, 0, 7, 6. E aí determine o vetor R, que é igual a A menos B mais C. Então a gente vai fazer 8, 0, menos 3, menos 6, menos 3, 3, mais 0, 7, 6. Como que a gente faz essa conta? É o 8 menos 6 mais 0, 8 menos 6 mais 0, 0 menos 5, então vai ser 0 mais 5 mais 7, 0 mais 5 mais 7. E menos 3 mais 6, menos 3 mais 6, faz essa continha, 8 menos 6 é 2, 5 mais 7 é 12, e 3 menos 3 mais 6 dá 0. Em seguida, né, então esse aqui é o nosso vetor A menos B mais C, ele é o vetor 2, 12, 0. E quanto que é o módulo dele? Faz a raiz de 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, da raiz de 148, que dá aproximadamente 12,47. Tá bom? Então nessa aula a gente viu, né, como que a gente pode representar esses vetores na forma analítica e vimos que as operações de soma e subtração entre esses vetores, basta a gente somar cada componente desses vetores. Tá certo? Então, próxima aula a gente vai começar a ver os produtos entre vetores, tá? Ou seja, quais são essas operações de multiplicação entre vetores, e a gente vai ver que existem dois tipos de operação de multiplicação, que uma é o produto escalar, que a gente representa por um ponto, e a gente tem o produto vetorial, que a gente representa por um x. Tá bom? Então isso a gente vai ver na próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!